Olá, o programa Mulheres da Conecta Mais Web TV está na Casa de Cultura de Nova Prata, onde acontece a exposição relativa aos festivais internacionais de folclore que aconteceram em nossa cidade. Nosso convidado de hoje é Gustavo Prates, vice-presidente do Bailado Gaúcho Folclore, Arte e Danças. Olá, Gustavo, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, dona Veridiana, dona Roberta e dona Tânia. Que prazer estar entre as mulheres, né, da Conecta Mais. Gustavo, inicialmente a gente gostaria que você colocasse para as pessoas que estão nos assistindo qual foi a origem do Bailado Gaúcho, que foi o grupo que idealizou e que realiza até hoje os eventos dos festivais no nosso município. A origem está no CTG Querência do Prata. Essa geração que hoje é a velha guarda do Bailado Gaúcho era na época invernada juvenil e depois invernada adulta do Querência do Prata. Participaram dos festivais do Mobral, né, que hoje é o Fegarte, né, mas na época era o festival do Mobral, diversos rodeios em todo o estado. E a partir de 1990, mais ou menos, né? E naquela época já a coreógrafa se chamava Lúcia Brunelli. A Lúcia Brunelli, que é a grande coreógrafa, né? Exatamente. O qual a gente admira tanto, porque ela é uma pessoa extremamente perfeccionista, muito criativa, trabalho maravilhoso junto ao grupo. Exato. Então a Lúcia acompanha vocês desde aquela época, desde que surgiu o grupo. Exato. Então a raiz mesmo são as invernadas do CTG Querência do Prata. Então, em 1992, e eu sempre digo que o que começa em 20 de setembro, né, para durar pouco, mas acaba se prolongando ad eternum, né? Porque a própria Revolução Farroupilha era para ter começado a ser só um movimento, né, de indignação, acabou se estendendo por 10 anos. O CTG Querência do Prata também foi um movimento de invernadas, né? Que a intenção era fazer alguns espetáculos, né? E depois, hoje já se converteu numa entidade que tem 56 anos, né? Inclusive aniversaria no dia 20 de setembro. E o Bailado Gaúcho surgiu então de uma ideia de homenagear os 30 anos do CTG Querência do Prata. Quando então se juntou a antigos integrantes da invernada adulta, e aí eu falo do Marcelo, do Alexandre, do André, do Rodrigo Cherubini, a Paula Antonioli, Mônica Brandão, Aline Fonseca e vários integrantes da invernada juvenil da época, né? Então se elaborou um espetáculo, né, que teria apresentação única no baile dos 30 anos do CTG Querência do Prata. Era uma madrugada de sábado para domingo, 19 para 20 de setembro, então à meia-noite. Se apagaram as luzes, né? Entrou então o texto de apresentação e em seguida começou o espetáculo. E foi bastante interessante e foi inovador porque introduziu uma nova dinâmica na dança gaúcha, que a invernada adulta fazia uma coreografia, começava com a invernada juvenil, com a Maria Gringa Morena, que se tornou a música símbolo, né, do Bailado Gaúcho. Como se fosse um hino do grupo Exato. Bailado Gaúcho. E aí havia um revezamento no tablado, né, que na verdade era a pista de dança do CTG, e então se deu toda essa dinâmica, né? Então o espetáculo não parava em nenhum momento, então era continuidade, né? Saía um grupo, já entrava outro, se revezando, e assim se prendeu a atenção do público por praticamente uma hora, né? E ao final, um show de velas, e no Rio Grandense, aquela coisa, foi um impacto visual e emocional muito grande. E a repercussão foi ótima. E no domingo, mas a intenção era justamente fazer essa apresentação, no dia seguinte todo mundo sai feliz para casa e tudo bem. Mas na tarde do dia 20, que era um domingo, nós estávamos aqui na praça, né, comentando o evento e tudo mais, e veio um convite para nós nos apresentarmos na abertura do Congresso Florestal Estadual. Vamos lá, topamos o desafio, já está todo mundo ensaiado, né, então, e era só no dia seguinte, né, então lá fomos para o Congresso. Foi mais um grande espetáculo, né, uma repercussão muito positiva, e foram surgindo outros convites, né? Depois teve um jantar dos destaques do Jornal Popular, depois se elaborou um espetáculo um pouco diferente para o final do ano no CTG, e as coisas foram evoluindo, né? Então parou-se um pouco
com a invernada adulta, e a juvenil então se transformou em adulta, né? Isso já no ano de 1993. Porém, no final do ano ainda de 93 ou início de 94, surgiu um convite para participarmos de um Festival Internacional de Folclore na cidade de Praia Grande, estado de São Paulo. É um evento até hoje muito grande, comandado por Helena Lourenço. Ela conhecia Nova Prata, ela conheceu, inclusive foi estagiária de turismo no Hotel Coroados, né? Ali fez amizade com uma grande amiga nossa, a arquiteta Eudoci Lazarotto String. E conversando com a Eudoci, então a Eudoci indicou o nosso grupo, né? Então éramos ainda CTG Querência do Prata. Isso então em 94, participamos do primeiro evento, né? Fomos de ônibus até São Paulo. Durante uma semana, o festival tinha 2 semanas, só podíamos ficar uma, né? Infelizmente, compromissos, né, com estudantes e trabalho, não foi possível nos estendermos. Mas fizemos amizades muito fortes, né, com um grupo da Macedônia, um grupo da Itália, um grupo da Suíça, que estavam nos nossos alojamentos, né? E aquilo foi uma carga emocional muito forte, terrível mesmo, eu diria. Que perdura até hoje. Perdura até hoje. Né? Foram momentos assim inesquecíveis. O momento de despedida era até engraçado, né? O grupo brasileiro tendo que sair do festival e os estrangeiros continuando, né? Então o pessoal pergunta, mas por que o Brasil não pode ficar até o final do festival? Então, quando nós chegamos, aí começamos a já sonhar com voos mais altos, né? Participar em outros festivais, né? Já fizemos outros espetáculos aqui na cidade, ainda em 94, né? Eram 70 anos do município de Nova Prata, nós coordenamos um espetáculo, né, na frente da prefeitura. Mas o grupo nessa época já se chamava Bailado Gaúcho, não, Folclore Artesãos? Aí surgiu o conjunto de folclore regional do CTG Querência do Prata. Que eram danças mais estilizadas, na verdade, não podia participar de rodeio. Exato. Aí nós nos dissociamos da linha de competições, né, partimos para a linha de projeção artística ou folclórica, né. Então aí surgiu a ideia de fazermos espetáculos, né, mostrando diferentes trajes e retratando diferentes épocas da cultura, da dança gaúcha, né. Saindo daquele livro Paixão Cortes e aquela coisa toda, a partir toda, né? dele, né, e com nessa pesquisa do época, Antônio Augusto Fagundes, as apresentações eram só apresentações gaúchas. Sim, essencialmente gaúchas, não né? Não tinha de outras regiões como tem hoje. Então, em 95, em 94 ainda participamos do festival na cidade de Santa Fé, na Argentina. Foi um final de semana só, né? Mas também muito positivo. Nesses festivais, Gustavo, vocês representavam o Brasil, ou o Estado? O único grupo brasileiro. O único grupo brasileiro. Isso. Em 95 fomos convidados de novo para ir a São Paulo e também criamos o espetáculo Gaúchos 300 anos, né? Que era uma homenagem justamente onde a gente mostrou esse apanhado, né, da evolução do traje gaúcho e do ritmo da música gaúcha, né, dentro daquela dança original trazida pelos açorianos, aqueles trajes mais simples, de algodão cru, a bota de garrão de potro e tal, né. E aí também foi muito legal, né, porque foi juntamente com um recital de canto e cordas do professor Walter Balzano no clube. E lotou e tal, né. Em 96, então, em 95, voltando ainda em novembro, participamos do festival em Guarambaré, no Paraguai. E em 96, então, surgiu o nosso convite para a Europa, né? Então, fomos participar de um festival, né, cuja sede principal era em Alatri, na Itália, e fizemos uma excursão ali pelaquela região do Lásio, né? Então, várias cidades, Cori, Guartino, Veiano, Acuto, né? E, bom, e Itália é aquele sonho, né, de qualquer descendente, né, qualquer imigrante. Gustavo, nessa época o grupo era formado de adolescentes? Ou recém-adultos. Né? Recém-adultos. Nós tínhamos todos aí, quando surgiu o Bailão, nós tínhamos 22, 23 anos, né, então, e a gurizada tinha 14, 15, né, e era um grupo bastante jovem, né, e com bastante energia, né. E era difícil controlar a gurizada, inclusive. E acredito, né, também com bastante responsabilidade, né? Sim, isso foi se aprendendo. Começaram a assumir responsabilidades enormes, né? Claro, o amadurecimento veio justamente com essas participações, né? Quando a gente começou a analisar o comportamento do estrangeiro quando está em outro país. Nós fomos muito orientados, né? Vocês são um grupo do Brasil, vocês são os representantes do país. Então, muito cuidado nas festas, muito cuidado com as atitudes. Até aquela coisa, né, de ficar com o copo na mão numa festa, né? Isso aí também repercute mal, olha. E todo mundo tem que tomar café juntamente com os grupos, né, naquele horário do refeitório e tal, né? Então, são pequenas atitudes que foram sendo adaptadas, né, acatadas por nós.
E assim fomos construindo, né, tanto um grupo sólido, né, quanto a história dos festivais que nós faríamos em Nova Prata. E em 96, então se começou também, quando fomos para a Europa, já vimos que o pessoal sempre estranha Brasil representado por gente de bombacha, gente de pele clara, né, não é aquela coisa espalhafatosa, Vamos criar uma moreninha alegre. que tá chegando aí. Não, para ver que interessante, né? No Festival da Itália, nos colocaram no alojamento junto com o pessoal da África do Sul. Eles achavam que brasileiro, africano é tudo igual, Tudo né? índio. Entendeu? Aí a gente explicava, não, nós somos descendentes de italianos, alemães e tudo mais, né? Então por isso que somos um pouco diferenciados e moramos numa região com pouco sol, né? Então isso influi. Até o próprio Brasil, né? Um país com uma enorme Exato. diversidade, né? Exato. Cultural. As regiões A partir bem daí, distintas. se começou então a pesquisar danças de outros estados brasileiros, né? O chachado da Paraíba, né? As danças do litoral pernambucano. E no ano seguinte, em 97, em 96 fizemos o Aquarela do Brasil, né? Que foi em 97, tinha a cara do Brasil, não, né? foi em 97. O Aquarela do Brasil. O Aquarela do Brasil apresentou o chachado e o Pernambuco, né? Mas o fechamento era com o quadro mais prolongado, né, com o folclore do Rio Grande do Sul. E foi muito positivo, né, também o Aquarela do Brasil e em seguida surgiu a oportunidade para representarmos o Brasil em Moscou, no aniversário de 850 anos da capital da Rússia, né. E foi uma loucura, porque nós tínhamos encaminhado um pedido de verba para o Ministério da Cultura e não tínhamos resposta, né. Então, uma semana antes do evento, ou 10 dias antes da viagem, estávamos em casa, tranquilos, pensando na Expo Inter e na Semana Farroupilha, né? E em seguida veio a notícia que o Ministério colaboraria com 12 passagens. E aí, vamos perder essa chance? Não. E o grupo era composto de? Mais ou menos 30 pessoas já, 30 né? pessoas. Então foi aquela coisa difícil, né? Ter que selecionar, assim, 18 pessoas, assim, os básicos, né? Para fazerem um espetáculo, né? Condizente, né? Com o que a gente queria, o que a gente tinha como padrão. E em seguida, esses 18 então dividiriam essas 12 passagens, cada um pagaria a diferença, né? E mais 3 que foram por conta própria, né? Então não podíamos perder isso, né? Até porque a riqueza do currículo, quando tem um país diferente, assim, Rússia, Uma visibilidade, é uma né, pro grupo. visibilidade imensa, né? Então fomos lá e é uma coisa assim impressionante, né? Em uma semana nós conseguimos embarcar todo mundo num avião. Em 2 aviões. É que o grupo Bailado Gaúcho, ele tem, acredito que nos outros grupos também, mas o que a gente percebe bastante, um apoio enorme dos pais, né? Os pais sim. sempre muito envolvidos com o Desde grupo, sempre, com promoções, né? É. E acompanhando os filhos. Isso é bem bacana, né? Num grupo, assim. Sim, isso é uma Porque no coisa... momento que eles entram para fazer parte de um grupo de dança, né? Não precisa ser no Bailado Gaúcho, mas eu tenho certeza que em outros CTGs e tal, esse acompanhamento dos pais enriquece muito. É cultura, né? É cultura, né? E no começo... E o apoio dos pais, então eles acabam se envolvendo, né? Então isso é um fator muito positivo para os jovens, né? Exato. Porque no começo também era difícil, né? Nós éramos quase crianças, né? Falei, né, 22, 23 anos, os pais tinham até receio de permitir os filhos viajarem em nossa companhia. Mas depois, né, com o retorno, assim, com as boas notícias, né, e na época não tinha internet, não tinha essa facilidade de hoje, né, era uma vez por semana ligar para casa, aqui tá tudo bem, tá tranquilo, né, tá seguro. E bem rapidinho, né? Sim. E então, e a partir daí também conseguimos maior envolvimento das famílias, né, isso foi excelente, né. Em 97, então, o grupo passou a se chamar Bailado Gaúcho, já foi para a Rússia com esse nome, né. Bailado Gaúcho, folclore, arte e danças, né? Porque o nome tem um significado, porque embora a gente represente folclore de diferentes regiões do Brasil, o bailado, a forma de dançar é gaúcho, porque nós somos, a nossa constituição física é diferente, né, do restante, a gente não tem o requebro muitas vezes do nordestino, do nortista, né? E o folclore, arte e danças, né, que é a essência do nosso trabalho, né? Então, a partir daí houve um crescimento, né? Em 98, o espetáculo Retalhos do Brasil, então me lembro, né? Hiperlotou, né? O Cinelux naquele dia, né? Então, eu me lembro, foi muito emocionante, né? O aplauso, o pessoal 2, 3 vezes em pé aplaudindo o final do espetáculo.
inclusive estava um pessoal da UCS, na época o reitor era o Rui Pauletti, né? Ele estava empolgadíssimo, né? Não, e como assim, ó, o público, né, a força, a energia que vem do público dá força para os grupos continuarem, não só para os grupos, né? Não, a comunidade toda, né? É, a comunidade sim. toda, a comunidade pratense se engajou tudo, tanto Claro. que em todos os anos é aquela coisa assim, ó, é uma corrida para compra de ingressos, aquela coisa toda, porque sabe que vai ficar sem. Né? Sim, agora Isso sim. é muito interessante. É uma assim. coisa que deu certo, né? Exato. Foi um sonho que Eu deu certo. imagino que E na num época... país, e num lugar onde que a cultura não é tão Valorizada. não é tão valorizada e tudo é a tanto custo que se consegue as coisas, chegar num patamar assim é um sucesso, né? eu Tá imagino bom. que vocês, na época, não tinham noção De que chegariam do que chegaria, do que iria acontecer, não, né? nem ideia, como Foi eu falei, né? evoluindo. Era para fazer um espetáculo e todo mundo ir para casa e seguir sua vida, né? Cada um com as suas carreiras profissionais iniciando, né? Então não tínhamos ideia de a coisa chegaria a esse ponto. Nós vamos fazer uma pausa para os comerciais e a gente volta em seguida aqui da Casa da Cultura de Nova Prata, Fazer de conta. conversando sobre a trajetória dos festivais. Muito